Bom dia, servos do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em vossos corações. Queridos, hoje entramos no 11º dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos meditando nos capítulos 21 e 22. Antes de iniciarmos a exposição do texto, eu gostaria de fazer um retrospecto rápido, um resumo da história das últimas coisas, sem se ater aos detalhes, só para os irmãos conseguirem colocar em ordem os acontecimentos finais da humanidade. Primeiro nós começamos com a igreja na terra chegando ao estado espiritual crítico, característico da igreja de Laodiceia. O arrebatamento então acontece. A igreja encontra-se com o Senhor nos ares, como diz Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Uma vez a igreja na glória, começa tanto a tribulação, com a abertura do primeiro selo, com a ascendência do cavaleiro do cavalo branco, que se tornará a besta que sai do mar, quanto a pregação do evangelho do reino pelos judeus, sob extrema perseguição, o que leva João a ver as almas debaixo do altar, e também Deus a selar tanto os 144.000, como enviar as 2 testemunhas para profetizar. No meio da chamada tribulação, começa então a grande tribulação, onde as coisas que estão ruins se tornarão ainda piores. Não se esquecendo que as guerras, fomes, pestes e todo tipo de catástrofes que iniciam-se com a abertura do primeiro selo continuam por todo o período dos 7 anos, com um agravante que vão se tornando ainda piores com o decorrer do tempo. Continuando, o início da grande tribulação é marcado pela expulsão de Satanás e seus demônios do céu para a terra, levantando assim a besta que sai do mar e a besta da terra, respectivamente o líder do Império Romano revivido e o falso profeta ou anticristo, que a princípio fazem um pacto com a Babilônia, a Igreja Católica Romana, e com Israel. Mas depois quebram esse pacto e destroem completamente a Igreja Romana. Junto com a alegria da destruição da falsa igreja, nós temos a festa da gloriosa Bodas do Cordeiro. Mas nesse interim, o anticristo também quebra o pacto com Israel, querendo ser adorado como Deus e colocando no templo em Jerusalém uma imagem da besta que saiu do mar, o líder do Império Romano revivido, para ser então adorado. Deus então levanta o chamado Rei do Norte para julgar Israel, por ter permitido tal abominação. É então quando o anticristo convoca seu aliado, a besta que saiu do mar, para lutar contra o Rei do Norte. Nesse momento, o Senhor Jesus desce do céu com sua esposa, a igreja, e seus anjos, e vence todo esse exército reunido na batalha do Armagedon. Naquela batalha da qual é dita que o rio de sangue tem 300 quilômetros de extensão e chega à altura dos freios dos cavalos. Ato contínuo, a besta do mar e o anticristo são lançados no abismo, e Satanás é preso por 1000 anos e tem então início no governo milenar de Cristo. 1000 anos depois, Satanás é solto, incentiva e provoca a batalha de Gog e Magog. É derrotado e destruído. Segue-se a ressurreição dos ímpios, ou a segunda ressurreição, que é a daqueles que passarão pelo julgamento do trono branco, tanto os ímpios como os demônios, e eles serão lançados no lago de fogo. E os salvos do milênio serão elevados, por assim dizer, à eternidade. Por fim, nós temos a renovação do céu e da terra, e então chegamos ao novo céu e à nova terra, e também à nova Jerusalém. No capítulo 21, dos versos 1 a 8,
O estado eterno agora aparece. João diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Esta é a revelação a respeito do estado final e eterno da terra. No Salmo 119, verso 90, lá está escrito assim: Tu estabeleceste a terra e ela permanece. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 4, está escrito assim: Mas a terra permanece para sempre. Essas declarações divinas agora estão cumpridas. Muitos cristãos têm uma concepção muito vaga do estado eterno da terra e da morada dos redimidos. Eles pensam nisso como um estado espiritual destituído de qualquer localidade. Mas não é assim. A terra e o céu permanecem como lugares definidos por toda a eternidade. E que fato maravilhoso é este! No capítulo 20, verso 11, lemos que a terra e o céu fugiram e não foi achado lugar para eles. Vemos que naquele momento ocorreu o grande, por assim dizer, evento de que Pedro fala em sua segunda carta, no capítulo 3, dos versos 7 a 13, no qual ele diz: Os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ele virá, pois, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Durante o milênio, a retidão reina sobre a terra. Mas agora vem um estado para a terra em que a retidão habitará ali. O grande incêndio não significou a aniquilação da terra e dos céus. Deus não aniquila nada. Nem as Escrituras ensinam a aniquilação das coisas materiais e muito menos a aniquilação dos seres humanos, como afirmam alguns. Esse acontecimento a que Pedro se refere da terra e do céu significa sua purificação completa. O céu mencionado não pode ser todo o céu, pois há um céu que não pode ser tocado por esses fogos de purificação. O céu é o que circunda a terra e que já foi a esfera peculiar do grande usurpador, Satanás, o príncipe do poder do ar. E quando Pedro escreve que tudo isso está de acordo com sua promessa, ele tem uma conhecida declaração profética de Isaías em sua mente. Pois Isaías diz: Pois assim como o novo céu e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão a tua descendência e o teu nome. Isso está lá em Isaías capítulo 66, verso 22. Dessa declaração, obtemos informações definitivas de que o Israel redimido, estabelecido na nova terra, será em todo o estado eterno distinto das nações salvas.
Eles irão, por toda a eternidade, dar testemunho da fidelidade de Deus como o Deus que guarda a aliança. O novo céu e a nova terra são, portanto, as moradas dos redimidos. A nova terra, o local de glória eterna do Israel redimido e das nações redimidas, e a nova Jerusalém sairá do céu para encher a nova terra e o novo céu também. Como diz João, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. A nova Jerusalém, a cidade sagrada, surge à vista. Durante o milênio, a cidade de Jerusalém foi conhecida como lugar de glória na terra. Numerosas previsões do Antigo Testamento foram cumpridas. No capítulo 20, verso 9, ela é chamada de cidade amada. Mas em Apocalipse, capítulo 3, verso 12, temos outra Jerusalém mencionada. A mesma cidade que João agora vê descendo do céu, o lugar da mais alta glória. É a morada da igreja. E a declaração, ela está preparada como uma noiva adornada para o marido, estabelece isso além de qualquer controvérsia. Ela é chamada de santa, porque tudo é santo, e uma cidade, porque os santos estão em abençoada comunhão e companheirismo ali. Na maior glória ela teve sua morada, mas agora ela está sendo revelada em toda a sua eterna glória e beleza. Durante o reinado milenar, essa cidade maravilhosa estava acima da terra, e de lá Cristo reinou e os seus santos com ele. Mas aqui ela desce do céu. 1000 anos antes do casamento do Cordeiro ter acontecido, conforme citado lá no capítulo 19, versos 7 e 8, e agora, depois de 1000 anos de glória indizível, ela ainda é vista como uma noiva adornada para seu marido. E, no entanto, todas essas coisas são dadas em linguagem figurada. A obra-prima de Deus é finalmente manifestada. O que ele realizou por meio dele, o Senhor Jesus, que deixou a glória para morrer na cruz, é revelado. As riquezas eternas e sem fim, compradas por aquele que era rico e se tornou pobre por nossa causa, estão começando a ser exibidas em todo o seu esplendor imperecível. Então os santos de Deus aprenderão a conhecer o significado completo de Efésios capítulo 2, verso 7, para que nos séculos vindouros mostre as riquezas insuperáveis da sua graça em bondade para conosco, por meio de Cristo Jesus. João continua dizendo que ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta é a consumação gloriosa, é o objetivo de um Deus santo e amoroso. No Éden, Deus visitou o homem não caído, andou e conversou com ele. Então o pecado rompeu essa comunhão. Ele então habitou no meio de Israel, no lugar sagrado do tabernáculo. Já nesta era, a igreja é sua habitação pelo Espírito, mas a bendita consumação no estado eterno resultará em Deus habitando com suas criaturas redimidas. Que intimidade sagrada, gloriosa e sem fim será essa? É o momento em que Deus é tudo em todos, conforme Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 28. Quando esse tempo chegar, todas as coisas anteriores terão passado, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem haverá mais dor, pois as coisas anteriores já passaram. Lágrimas, morte, tristeza, choro e dores, sofrimento, tudo isso veio à existência por meio do pecado.
E todas essas coisas, os efeitos do pecado, agora se foram. Que alívio e que alegria! E então a seguir vem o estado eterno daqueles que rejeitaram o Evangelho, que viveram em seus pecados e morreram neles, não salvos, não regenerados. O texto diz: mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, fornicadores, feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dos versos 9 a 27 do capítulo 21, como vimos, os primeiros 8 versículos completam uma série de eventos descritos no capítulo 19 e no capítulo 20, que nos levaram à introdução do estado eterno. No verso 9, somos levados de volta no tempo para uma descrição detalhada da glória da noiva, a esposa do Cordeiro, a sagrada Jerusalém, como ela será no reinado de 1000 anos do Senhor Jesus, antes do julgamento do grande trono branco. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças é designado para mostrar essa grande visão a João. Esses anjos e taças estão relacionados com a sujeição da terra na preparação para o reinado de Cristo. E a cidade é vista aqui como o centro da administração de Deus, quando Cristo e sua noiva reinam sobre a terra. João é levado no Espírito a uma grande e alta montanha para ver uma cidade celestial, a verdadeira igreja, o que está em contraste com o capítulo 17, onde o mesmo João foi levado ao deserto para ver a mulher Babilônia, a falsa igreja, sentada em uma besta de cor escarlate. A verdadeira igreja havia sofrido com Cristo, mas agora ela reina com ele. Ela é retratada aqui como uma grande cidade, não mais como uma pequena comunhão confinada na terra. E ela é vista também como a Jerusalém sagrada, em contraste com a história profana da Jerusalém terrestre. As cidades geralmente são notórias por abrigar todo tipo de mal e intriga. Mas aqui vemos uma cidade perfeita com uma administração perfeita. Aqui novamente, como vimos no verso 2, ela é vista descendo do céu de Deus. No milênio, bem como no estado eterno, ela estará muito próxima da terra, não na terra, mas no lugar de governar sobre ela. Ela é investida com a glória de Deus, como diz o verso 11, vestida com uma beleza maior do que a sua. Sua luz não é intrínseca, como a de seu Senhor, mas é refletida, assim como uma pedra de jaspe cristalina, possivelmente um diamante, reflete a luz que brilha nela. Tudo é distinto, não há sombra de engano, nenhum indício de escuridão. Seu grande e alto muro, como diz o verso 12, fala de estar totalmente protegida, mas também de a cidade ser separada de todo o mal. 12 nas Escrituras sempre é o número da completude governamental. A ordem administrativa naquela cidade será perfeita. 12 anjos guardam os portões que levam os nomes das 12 tribos de Israel. Embora a cidade tenha o nome da noiva, os anjos não fazem parte da igreja. Mas visto que a cidade celestial é o grande exemplo da graça de Deus, observe Gálatas no capítulo 4, verso 22. Então há a bendita lembrança de que Israel, embora na terra, foi abençoado pela mesma graça incomparável. Além disso, embora Israel seja o chefe das nações do mundo, o verdadeiro centro do governo será a Jerusalém de cima, como Paulo fala lá em Gálatas no capítulo 4, verso 26. 3 portas estão em cada lado da cidade, como diz o verso 13, o que nos lembra do acampamento das tribos de Israel ao redor do tabernáculo no deserto, como descreve o livro de Números.
12 fundações sustentam o muro da cidade, e nelas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso indica que a verdade de Deus a respeito de seu Filho Jesus Cristo, ministrado pelos apóstolos, é a base sólida da verdadeira separação de acordo com Deus. O anjo que falara com João tinha uma cana de ouro para medir a cidade, pois a glória de Deus, representada no ouro, triunfou sobre o mal, e essa glória será exibida em toda a cidade. As medições mostram que a cidade é um cubo de 2.200 quilômetros de lado. Certamente não é, portanto, uma cidade literal construída como na terra, como alguns poderiam imaginar. Na verdade, não devemos pensar nela como se pudesse ser comparada a qualquer cidade terrena. Mas qualquer que seja a sua manifestação visível, e será uma realidade, estaremos lá em nome de Jesus, a questão mais importante será seu caráter vital e espiritual. As 3 dimensões iguais nos lembram que é a morada de Deus, Pai, Filho e do Espírito Santo. Não podemos dizer que o comprimento é a parte da cidade, ou largura ou altura, pois todos devem estar lá para formar a cidade. O Pai não é parte de Deus, ele é Deus plena e absolutamente. O Filho é Deus, o Espírito é Deus. Essa unidade é absoluta, maravilhosa, misteriosa, mas real. Isso nos lembra a oração de Paulo na carta aos Efésios, que diz: Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Efésios 3, versos de 17 a 19. Voltando ao texto, o muro tem 144 côvados, aproximadamente 65 metros. E o texto, aqui, usa 12 vezes 12. O número 12, como eu disse, se destaca em todos os lugares, e principalmente no que diz respeito ao muro. A construção da muralha é de jaspe, clara e transparente como a própria cidade, pois a muralha não pretende ocultar nada. A cidade é de ouro puro, como vidro transparente, como diz o verso 18. O ouro não é naturalmente transparente, mas os símbolos nos ensinam fatos espirituais. O ouro falando da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus manifestada ali. E o vidro transparente indicando que a verdade transparente caracterizar essa cidade. Tudo será aberto e transparente, não haverá nenhuma maldade oculta ali. As fundações, como diz o verso 19, são decoradas com 12 pedras preciosas diferentes, assim como era o caso do peitoral do sumo sacerdote em Israel, como fala a Êxodo lá no capítulo 28. As várias cores dessas pedras refletem as várias belezas do Senhor Jesus, o Filho de Deus, conforme revelado no ministério fundamental dos apóstolos no estabelecimento da igreja. Eu não tentarei explicar qual seja o significado especial de cada pedra, mas uma coisa é certa: cada uma delas simboliza algum reflexo especial das belezas do Senhor Jesus. No verso 21, cada um dos 12 portões é considerado de pérola. Isto seria muito difícil de visualizar literalmente. Espiritualmente, porém, a pérola enfatiza a beleza da graça de Deus em referência à igreja. Como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 13, verso 45. Mas uma pérola é uma imagem adequada para a igreja. É o resultado de alguma substância estranha penetrando dentro de uma concha de uma ostra.
e causando um ferimento extremamente doloroso a ela. A ostra então fabrica uma substância chamada nácar, ou madrepérola, que envolve o objeto agressor camada após camada, formando uma linda pérola. Nós somos o objeto ofensivo, mas pela obra da graça de Deus, somos cobertos e aceitos em Cristo, com uma beleza que deleita seu coração de amor. A igreja é revestida de tal beleza para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Cristo. Nela estão todas as riquezas da graça de Deus. Mas a graça não é egoísta, ela tem prazer em se manifestar aos outros, como esses portões abertos inferem. Essa graça também tem prazer na bênção de Israel, como é visto no nome das 12 tribos de Israel nos portões. Outra coisa que nos chama a atenção é que não existirá templo naquela cidade. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, pois a cidade inteira é a morada de Deus. A presença pessoal do Senhor e do Cordeiro faz da própria cidade seu santuário. Objetos naturais como o sol e a lua não fornecem sua luz, pois ela tem uma luz infinitamente mais radiante e bem-vinda, o brilho da glória de Deus. O Cordeiro é a lâmpada, o portador da luz. As nações caminharão na luz da cidade celestial, pois, por estar em estreita proximidade com a terra, ela lançará seus raios de bênção sobre todas as nações restauradas por 1000 anos. Assim, no milênio, os reis da terra trarão sua glória e honra para a cidade. Eles não entrarão na cidade, mas demonstrarão sua fidelidade a ela por meio de tributo voluntário. Isso é explicado mais adiante, lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 16, que mostra que as nações serão obrigadas a enviar representantes a Jerusalém terrestre todos os anos para celebrar a festa dos tabernáculos. Jerusalém, em Israel, será o centro terreno de Deus, e ao reconhecer isso, as nações assumirão, dessa forma, sua fidelidade à cidade celestial, a metrópole do céu e da terra, pois Deus habita lá. O Monte Sião, na terra de Israel, terá sob si a glória, e acima dele a visão da cidade na qual a glória habita e da qual a glória emana, e a ela trazem honra e glória. Os portões abertos e nunca fechados denotam segurança e sugerem também comunicação e relacionamento com a terra. Outro detalhe importante que o texto diz é que não haverá noite ali, ou seja, nunca haverá ausência de luz. O verso 26 acrescenta que a glória e honra das nações, não apenas dos reis, serão trazidas para a cidade. A cidade será vista como a fonte da qual as nações receberão suas grandes bênçãos. Nenhuma contaminação entrará ali, nenhuma operação de abominação, idolatria, nenhum vestígio de falsidade, porque somente entram aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso certamente envolve a eleição de Deus, mas adicionada a ela está a preciosa verdade de sua redenção pelo grande sacrifício do Senhor Jesus. A cidade tem o nome da noiva, mas todos os santos do Antigo Testamento e os mártires do período da tribulação também entrarão na cidade junto com aqueles que constituem a igreja. Tudo isso está escrito no livro da vida do Cordeiro. No capítulo 22, os versos 1 a 5, o anjo continua a mostrar a gloriosa Nova Jerusalém para João. A cidade é abençoada com um rio de água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro.
Sendo claro como cristal, ele fala da verdade pura e inalterada da palavra de Deus, trazendo continuamente sua bênção de refrigério à cidade pelo poder do Espírito Santo. A cidade é o meio de transmitir essa bênção à terra renovada. Deus e o Cordeiro permanecem em autoridade absoluta, uma autoridade caracterizada pela graça maravilhosa. Nas duas margens desse rio estava a árvore da vida. Em Gênesis, lemos sobre a árvore da vida no meio do jardim do Éden, da qual Adão e Eva nunca comeram, porque escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estando no meio, no lugar de destaque, a árvore só pode falar do próprio Cristo. Estar também em qualquer dos lados do rio mostra que as bênçãos do rio, a palavra viva de Deus vitalizada pelo Espírito Santo, estão inseparavelmente conectadas com essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. A árvore da vida produz 12 frutos, um fruto a cada mês do ano. Embora a cidade seja abençoada pela presença da própria árvore da vida, o texto não diz nada sobre os frutos, mas afirma que suas folhas são para a cura das nações, ou seja, os gentios. Belas e gloriosas são as declarações finais dessa sessão de glória do Apocalipse. 7 glórias dos redimidos são enumeradas. A primeira, que não haverá mais maldição, significa uma perfeita impecabilidade, santidade perfeita. Segundo, nós temos o trono de Deus e do Cordeiro estando lá, e os remidos para sempre ligados a esse trono. É um governo perfeito e abençoado que nunca pode ser perturbado pela desordem. A terceira glória é que os seus servos servirão aos seus senhores. O céu não consistirá em ociosidade. A cidade sagrada conhece o serviço. E qual seria o serviço que os santos prestarão a Deus em glória? Nós não sabemos qual é, só sabemos que será um serviço perfeito. Deus terá muitas surpresas para os seus santos na glória. Em quarto lugar, os santos vão ter uma visão gloriosa e eterna. E eles verão a sua face, diz o texto. Que alegria podermos na glória vê-lo como ele é e nunca perdê-lo de vista por toda a eternidade. A quinta glória é que o nome do seu Senhor estará em suas testas. Isso fala de propriedade e possessões eternas. Seu nome e a glória a ele ligadas serão nossos na eternidade. A sexta glória dos redimidos será que nós teremos um dia eterno. Não haverá mais noite, não há necessidade de qualquer luz, porque o Senhor é a luz por toda a eternidade. E finalmente a sétima glória e bênção dos redimidos é que nós teremos um reino eterno. Nós reinaremos para todos sempre com o Senhor. Que glória e bem-aventurança tudo isso significa para cada um de nós. Dos versos 6 a 11 do capítulo 22, o anjo continua a falar com João e diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Mas então, de repente, o próprio Senhor Jesus toma a palavra dizendo: eis que cedo venho, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, 3 vezes encontramos esse anúncio no último capítulo. Nós vemos isso no verso 7, no verso 12 e no verso 20 aqui do capítulo 22. Assim como no início do livro, uma bênção é pronunciada sobre aqueles que leem as palavras dessa profecia, como nós lemos lá no capítulo 1, no verso 3, também temos no final do Apocalipse uma bem-aventurança semelhante. E guardar essas palavras abençoadas significa mais do que acreditar nelas. Seu poder é moldar nossa conduta e andar. Que vida piedosa o povo de Deus viveria na terra,
que vidas altruístas e sacrificadas se eles se lembrassem constantemente daquele que assim testifica 3 vezes no último capítulo da Bíblia: eis que cedo venho. Observe os terríveis resultados na cristandade hoje por não ter guardado as palavras da profecia deste livro. João está profundamente impressionado com o que viu e ouviu, e com razão, mas comete o grave erro de se prostrar aos pés do mensageiro para adorá-lo, como diz o verso 8. O anjo imediatamente o proíbe de fazê-lo, pois, embora tenha trazido a mensagem de Deus, ele não deveria ser tratado como Deus. Ele é o conservo de João, uma criatura dependente, mas que guarda a verdade que Deus lhe deu. E João deve adorar apenas a Deus. Então, nosso amado apóstolo é instruído a não selar as palavras dessa profecia. Daniel foi instruído a fazer o oposto. A profecia do Antigo Testamento revela eventos proféticos à distância. Eles então não puderam ser totalmente compreendidos. Mas depois que Cristo veio e a revelação completa das coisas por vir é dada, nenhum selo é necessário, pois os eventos estão próximos. E então, quão solene é o verso 11. Quando o julgamento terminar, não haverá mais conversão. Todos terão formado seu caráter. Não haverá possibilidade de mudança. Seja injusto ou imundo, seja justo ou santo, tal será o caráter que permanecerá por toda a eternidade. Os 2 primeiros sob julgamento, os 2 últimos em bênção eterna. Nos versos 12 e 13, aqui do capítulo 22, as palavras do Senhor Jesus novamente nos garantem de que ele virá rapidamente. A primeira vez que isso foi mencionado no verso 7 foi em conexão com a bênção dos obedientes à sua palavra. Agora, ele acrescenta que tem recompensa para dar a todos de acordo com as obras de cada um. Existe uma recompensa futura para cada obra que foi verdadeiramente feita por amor a Cristo. Ele diz: minha recompensa está comigo. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E com sua vinda, seu próprio povo receberá suas recompensas. Que poder estimulante sua vinda em breve deve ser para o serviço cristão. E ele conclui dizendo que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. No verso 14 e 15, mais uma vez as 2 classes aparecem. Isso está de acordo com o final do livro e o final da Bíblia. E diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes. A vida e a glória eternas não podem ser obtidas pela observância de mandamentos ou pelas obras da lei. A lavagem no sangue do Cordeiro é absolutamente essencial para dar a alguém o direito à árvore da vida, o direito à comunhão com o próprio Senhor Jesus. Simplesmente guardar seus mandamentos nunca pode dar a ninguém esse direito. Isso por si só seria uma forma de guardar a lei e não poderia lavar de qualquer contaminação do pecado. É o sangue de Cristo que dá o título ao desfrute de sua gloriosa pessoa, a árvore da vida e a herança. Depois de sermos lavados, porém, somos chamados a ser obedientes à palavra de Deus voluntariamente e de bom grado. No verso 15, devemos novamente ser lembrados do grande contraste da porção dos incrédulos. Fora da cidade estão os cães, os impuros por natureza, os feiticeiros, os enganados pelos espíritos malignos, os prostitutos, submersos na corrupção moral, os idólatras, os que dão lugar à criatura ao invés do Criador, e todo aquele que ama e pratica mentira, aqueles que escolheram deliberadamente a falsidade em vez da verdade. Eles estão totalmente fora da esfera da graça de Deus,
que eles recusaram conscientemente. No verso 16, mais uma vez ouvimos a voz do Senhor Jesus, dando testemunho de si mesmo. E que majestoso, ele inicia-se com Eu, Jesus. Ele se revela mais uma vez pelo nome da sua humilhação. Que conforto isso deve ter sido para João, e que consolo para nós. Então ele fala de si mesmo como a raiz e a descendência de Davi. Ele é o Senhor de Davi e o filho de Davi. Ele é a esperança de Israel, e nele as promessas feitas a Davi serão todas cumpridas. Esse será o caso quando ele vier para reinar com poder e grande glória. Mas ele também fala de si mesmo como a estrela da manhã. Essa estrela fala de sua vinda para arrebatar a igreja ao céu antes da tribulação, enquanto o mundo ainda está em profundas trevas morais antes do nascer do sol. E como isso é perfeitamente apropriado, pois Israel e o mundo aguardam o nascer do sol das bênçãos terrenas, mas a porção da igreja é uma bênção celestial com o Senhor Jesus. Sua vinda em poder e glória é o nascer do sol para Israel e os gentios, o romper do dia milenar. Mas para a sua igreja, ele vem primeiro como a estrela da manhã, como a estrela da manhã no céu oriental, que precede o nascer do sol em toda a sua glória. O Senhor virá como a estrela da manhã em algum momento, no intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel, e como o sol da justiça após aquela semana chegar ao fim. Assim que ele se menciona como a estrela da manhã, há uma resposta da terra. O Espírito agora aqui embaixo, pois ele desceu no dia de Pentecostes, e a noiva, sua igreja, diz: venha. E isso é dirigido ao Senhor. Ambos anseiam por sua vinda. E cada crente que ouve é convidado a se juntar a este venha. Certamente, nesses dias de escuridão e confusão mundial, o Espírito diz: venha. E nunca antes houve tantos crentes individuais na terra que dizem: venha, que esperam ansiosos por sua vinda. Todos os crentes são incentivados a se unir a esse desejo genuíno de sua vinda. E a vinda de corações amorosos aumentará e se tornará um clamor forte e suplicante, até que um dia abençoado o Senhor responderá e virá para levar seu povo que o espera para a sua casa. E aqui também está a mensagem final do Evangelho na Bíblia. O coração terno do Senhor Jesus lembra daqueles que ainda não o receberam, com a doce mensagem da graça, e diz: e quem quiser, receba de graça a água da vida. Mais uma vez, o Deus amoroso deixa claro que a água da vida é gratuita para todos os que a desejarem. Nos versos 18 e 19, quando a oferta da graça pura é dada gratuitamente, a advertência solene quanto a desprezá-la também deve ser adicionada, porque a rebelião teimosa da humanidade é notoriamente tula. Em um sentido mais amplo, o aviso se aplica a toda a palavra de Deus. Portanto, os críticos, os falsos mestres, que põem em dúvida, que excluem partes fundamentais, e aqueles que acrescentam à palavra de Deus, encontram escrito aqui seu merecido julgamento. Mas a revelação está especialmente em vista. Todo aquele que se intromete em sua revelação deve cair sob o mais severo juízo divino. Nos versos 20 e 21 do capítulo 22, chegamos às declarações finais desse grande livro. Aqui, a fiel testemunha do capítulo 1, o Senhor Jesus, pela terceira vez anuncia sua vinda. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora.
É a última vez que o nosso Senhor fala do céu. A próxima vez que sua voz será ouvida será naquele dia em que ele descerá do céu com um grito. Enquanto os dois anúncios anteriores de sua vinda, encontrados nesse capítulo, são precedidos pela palavra eis, este último afirma a certeza absoluta do evento. Então, temos a resposta humana: vem, Senhor Jesus. É a igreja que responde ao seu anúncio glorioso. É a última palavra registrada na Bíblia, vinda dos lábios do homem. Queridos, a primeira palavra que ouvimos do homem dirigindo-se ao Senhor na Bíblia é a palavra solene de Adão: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. A última palavra dirigida ao Senhor pelo homem redimido é: vem, Senhor Jesus. E entre essas duas declarações, em Gênesis e Apocalipse, está toda a história da redenção. Bem, esta oração final da Bíblia poderia ser chamada de oração esquecida. Mas é igualmente verdade, com o reavivamento do estudo da profecia, que mais corações e lábios estão orando hoje em dia por sua vinda. E essa oração será respondida. Por isso, que possamos orar pela vinda do Senhor Jesus diariamente e que também as nossas vidas deem testemunho de que verdadeiramente estamos esperando pelo nosso Senhor. Meus irmãos, foi um enorme privilégio poder compartilhar as Escrituras com vocês. Meu sincero desejo é que tenham sido abençoados tanto quanto eu fui ao nos debruçarmos sobre as Escrituras para aprendermos mais de Deus. Encerramos mais um ciclo da leitura bíblica de um ano hoje, mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, iniciaremos outro ciclo. Que o Eterno continue vos abençoando grandemente. E até a próxima, se Deus quiser.